Tá ok, Leandro Santos, ouvindo ali o Emílio Bernardo assumindo a responsabilidade pelo rebaixamento do time do Barbalha. Barbalha voltando para a terceira divisão do Campeonato Cearense. Jogadores ficam por ali, o Jason também conversando com o pessoal. Ali o Jason Vieira, técnico do Atlético Cearense. Vai lá, Leandro. Adina. Adina. Entra pro Val. Não vai não. Tá ok, obrigado aqui o Leandro Santos, Rayana Lucas, a você que acompanhou aqui a Super FCF TV, vai se mede neste campeonato cearense Série B, tá bom? Obrigado, fica acompanhando o resto do campeonato agora, a busca é pelo título, Atlético Cearense e Caucaia. Carol, aí Carol tava anotando lá hoje não? A imprensa não? Rapaz, era? A gente foi da base lá. Eu, Carol? Ei, Josué. Esse aqui, José. Isso aqui. Ei, Tony. Depois onde eu vou falar contigo aí, viu? Oi? Depois onde eu vou falar contigo. Onde eu vou dar um papo contigo. Bora, Tony.
Tá vendo aí a gente começando aqui o replay, o prorrogação do replay aqui direto do estádio Lírio Calor Inaldão, porque neste momento a gente vai repercutir esse jogo, 3 para o time do Atlético Cearense, 1 para o time do Barbalha, o Barbalha rebaixado para a 3ª divisão do Campeonato Cearense, né? Um time do Cariri acabou caindo, o Guarani conseguiu se livrar no último domingo, já o Barbalha não, caiu hoje, num primeiro tempo realmente muito ruim, e o time acabou sofrendo 2 gols na primeira etapa, né? E acabar de 3-1 não, perdão, 4-1, teve um pênalti agora no finalzinho, o Alisson foi lá e marcou o 4º gol da equipe do Atlético Cearense. Barbalha cai, Rayana Lucas, daqui a pouquinho o Leandro Santos vai estar ali repercutindo, né, conversando com o pessoal ali no gramado aqui do estádio Inaldão. Rayana, placar justo na sua opinião, Rayana? Placar justo para o Atlético Cearense, que veio aqui para Barbalha em busca dessa permanência, né? O Barbalha, pelo menos ali nos 2 gols que tomou, teve um apagão ali momentâneo bem rápido, o que fez com que, né, o Atlético Cearense se sentisse muito confortável nessa partida aqui no Inaldão. E Barbalha que, jogando aqui no Inaldão, jogando em casa, né, não, sempre deu trabalho, né, e conseguiu pontos importantes, conseguindo inclusive uma vitória contra o Icasa aqui no Inaldão. Se esperava que esse jogo aí contra o Atlético Cearense fosse mais fácil, né, devido à campanha que o Atlético Cearense fez aí ao longo da Série B. 4 derrotas, 4 empates ali do lado do Atlético Cearense. Aqui do lado do Barbalha, a gente tem números diferentes, né? Uma campanha diferente. Aliás, a chave A daqui do Cariri foram com bem difíceis, né? Definido ali apenas no final dessa primeira fase do campeonato. E aí, o Atlético Cearense, que também está disputando aí a Série D do Campeonato Brasileiro, né, optou em colocar o time reserva para vir ali ao longo, né, de toda essa competição da Série B do Cearense. Mas para esse jogo, Tony, aí o Atlético Cearense colocou o time que está jogando lá a Série D, que é considerado ali o time titular, o que fez com que o Barbalha tivesse um pouco de dificuldade, acho que meio que se preparou para receber, mas já era esperado, a gente vinha acompanhando ali como se comportava o Atlético Cearense nessas escalações na competição da Série B e também na da Série C. Mas aí o Barbalha lamentavelmente cai para a Série C para 2027, e o Atlético Cearense, que fez a pior campanha dentre todos os times desse Campeonato Cearense da Série B, vai aí conquistando, né, conquistou nessa última oportunidade a chance de permanecer aí na Série B do Campeonato Cearense. Cai Barbalha e cai também aí o Caucaia. É verdade. E aí o Leandro tá lá no gramado, o Leandro vai repercutir aí com o pessoal, né, para conversar os atletas das 2 equipes, Barbalha como também do Atlético Cearense. Leandro Santos. Tô aqui ao lado do Dalvan, o gol do time do Barbalha nessa partida, Dalvan. Qual foi a orientação do Emílio no começo do jogo? E qual foi ali após aquelas 2 jogadas do Atlético que já abriram logo no 2-0? Como foi para vocês esse começo de jogo, encarando aí o Atlético essa noite aqui no Inaldão? Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação. Boa noite. Cara, a gente vai executar o que a gente trabalha, né? Infelizmente a gente pecou, tomando um jogo que não era para tomar, falha nossa. E a bola pune, né, mano? A gente tentou correr atrás, recuperar, mas um jogador a menos, a arbitragem também um pouco meio perdida, mas infelizmente é isso. A gente de casa, estamos aí, corremos, fizemos o que deu para fazer. Como era que estava o Dalvan? Você chegou no time do Barbalha, fez o primeiro gol do time na competição, depois perdeu espaço na equipe, retornou nessa reta final. Como era que estava a condição do Dalvan para a disputa dessa Série B? Na verdade, cara, eu cheguei com um incômodo, né? Quando teve a folga, que foi na troca aí, eu tratei e voltei para ajudar a equipe, né? Ele optou para o menino jogar, a gente é profissional, respeita a hierarquia, mas estava todo dia trabalhando para dar meu melhor. Aquele gol deu uma motivada, deu para acreditar que dava para reverter ainda na hora que você fez aquele chutaço ali, o gol do Barbalha, Adão? No futebol tudo é possível, né, cara? A gente trabalha para isso, mas infelizmente é como eu falei, com um jogador a menos é muito difícil correr atrás, mas a gente lutou até onde deu. Gratidão, Dalvan aí, o camisa número 10 do time da Raposa, autor do gol do time do Barbalha essa noite, lutou até onde deu. Essa é a fala final do barbalhense Dalvan, um dos barbalhenses que estava atuando no time da Raposa, Tony.
Tá ok, Leandro. Fica à vontade aí, viu, Leandro? Você pode chamar na hora que você quiser aqui para conversar com a gente. Fica à vontade, Leandro, que está no gramado aqui. A gente vai já ouvir o presidente do Barbalha, que está aqui também, o José Ayrton Coelho, o Lourão, como é conhecido aqui na cidade, né? E a gente vai estar repercutindo, lógico, toda essa situação aqui com os técnicos, com os jogadores dessa partida que acabou, a partida que teve muitos, como é que eu posso dizer, muitos ingredientes, né? Muitas camadas. É verdade, teve de tudo um pouco. Vamos voltar com o Leandro Santos no gramado aqui do Inaldão, pois não, Leandro? Estou aqui ao lado do Jazão, treinador da equipe do Atlético, que chegou no decorrer da competição, está aí com a equipe em duas competições, né, paralelas, e veio para essa decisão, fora de casa, um time que não havia vencido. Qual foi a motivação do Atlético para essa noite sair permanente na Série B do estadual? Boa noite, bem-vindo aqui ao Prorrogação do canal Replay com Todo Souza. Boa noite. A motivação ela era eminente. Passamos a semana toda conversando com o nosso grupo, mostrando a importância da permanência. Profissionalmente não seria bom para eles, né, para a gente, né, para todos que estavam envolvidos no Atlético. E a preparação ela foi muito em cima, né, para que você possa ter uma ideia. Né, antes da gente viajar para cá, eu reuni todos os funcionários do clube, né, dos mais humildes a todos. Fizemos uma corrente muito forte, mostrei para eles que o pessoal estava ali, uma torcida como nunca, né? E aí a gente foi construindo toda uma questão assim, de uma mentalidade forte. E eu acredito muito que o futebol existe 3 pilares. Ele é físico, ele é tático e ele é mental, né? E a minha preocupação era essa, até porque o Atlético até então não tinha vencido dentro dessa Série B. Mas graças a Deus as nossas estratégias deram todas certas, entendeu? E agora é seguir, que nós vamos ter um jogo já na próxima semana na Série D, que a gente ainda continua vivo na Série D, né? E vamos ver se a gente consegue classificar lá, para que a gente possa fechar com chave de ouro. Você terminou o primeiro tempo com vantagem no placar, tinha vantagem numérica, depois teve aquele tumulto, expulsões também no seu time. Como foi naquele momento ali? Ficou preocupado? Estava tudo sob controle? Olha, vou ser bem sincero para todos vocês. No intervalo eu dei um esporro nos caras, entendeu? Porque já que no final do primeiro tempo a gente começou a querer já tocar na bola, olhar para o outro lado, tocar de calcanhar, e eu não admito isso, né? Teria que ter muita seriedade em relação ao Barbalha, que a gente sabia que jogar aqui não é fácil. E não é, né? Nós temos a diversidade de campo, do Barbalha que precisava do resultado, do clima, tudo, né? São situações que a gente teria que se precaver e estar bem preparado. E aí você constrói um resultado no primeiro tempo, e aí você vê que tem alguns atletas que começaram a levar o negócio meio que a pagode, e eu fui muito duro com eles aqui embaixo. Voltamos, tomamos aquele gol, né, já no primeiro tempo, sofremos um pouquinho, que era normal, né, Barbalha jogando em casa, precisando do resultado, teria que se atirar mesmo, como se atirou. Mas a gente controlou, né, um jogo muito, sabe, foi muita transpiração e a gente já sabia que ia ser assim, né? Mas graças a Deus o mais importante é que a gente conseguiu o nosso objetivo, que era a permanência. Aí dá uma tranquilizada, uma motivação para a Série D, vem aí o Tirol pela frente, o time é quinto colocado, tá na briga. Tá na briga. Eu consegui classificar o Atlético em 24, né? E o nosso intuito é tentar classificar. Eu tenho N problemas dentro do nosso grupo, né, em termos de peça de reposição. Né, sofri bastante no último jogo contra, né, o Ferroviário. Fizemos um bom jogo no primeiro tempo, segundo tempo caímos, mas a gente está tentando aqui, queimando os neurônios para ver o que é que a gente pode fazer para levar esse Atlético mais uma vez à segunda fase da Série D. Gratidão, professor Jazão, boa sorte aí na sequência da temporada. O técnico Jazão Vieira conversando aqui com a gente após essa vitória, a goleada diante do Barbalha aqui no Inaldão e a permanência garantida na Série B do estadual. Tony Souza. Tá ok, Leandro. Leandro segue lá no campo, qualquer momento ele vai chamar, voltar aqui a conversar conosco, né? E daqui a pouquinho a gente vai falar com o presidente do Barbalha, José Ayrton Coelho, ficou de conversar com a gente também aqui. Deixa eu vir mais para cá, para poder ficar na situação, para não sair aqui, né? Pouco a pouco. E o Jason Vieira, que acaba sendo um personagem interessante, porque esse ano ele estava no Maranguape, antes do time começar, ele acabou saindo do Maranguape, depois veio para o Quixadá, não conseguiu evitar o rebaixamento, e agora veio para o Atlético, consegue evitar o rebaixamento do Atlético, que está na Série D do Brasileiro. É uma pessoa que acabou tendo altos e baixos nesse time no futebol cearense, Rayane.
Pois é, Tony, a gente acompanhando, né, toda essa trajetória aí do Jason, de conseguir salvar o Atlético ali na última oportunidade mesmo. Será que o homem tem estrela ali para conseguir salvar os times, né? E aí o Atlético Cearense volta aí para a capital com esse garantido, né, essa permanência na Série B do Cearense, e o Barbalha fica amargando aí. E acho que o trabalho feito por ele hoje, na partida de hoje, foi muito nessa perspectiva mesmo, de tudo ou nada, né? Então optou aí por trazer o time que vinha disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, né? Ele mesmo já disse que a Série B é um campeonato muito difícil, muito disputado, concordo com ele, né? Eu acho que a chave A foi até mais do que a chave B, o que ocasionou ali para que ele ficasse, né, fosse o primeiro time confirmado ali como já para essa rodada extra, né? Mas aí futebol tem dessas coisas, né? Cai aí o Barbalha e o Atlético consegue se salvar no último suspiro. Vamos voltar para o gramado. O Leandro está lá para ouvir mais também personagens desta partida. Leandro. Aqui ao lado do Lucão. Lucão, você chegou no Barbalha com aquela expectativa de ser artilheiro, de fazer os gols da equipe, mas aí você acabou entrando no sistema do Emílio naquela briga de ser um pivô, fazer uma função mais de colaborar com o time, acaba não fazendo gols na competição. Como foi essa desenvoltura do Lucão? Era essa orientação de realmente estar ali na briga, buscar uma oportunidade em meio aos defensores, que a gente percebeu muito essa sua dinâmica durante as partidas? Era essa a orientação? Boa noite, bem-vindo à prorrogação. Boa noite a todos, né? A segunda divisão é um campeonato difícil, né? Um campeonato de muita força. Infelizmente, eu não consegui fazer os gols, né, que a equipe precisou. Mas a gente sai com um sentimento de tristeza, né? Por não ter conseguido o objetivo do clube, infelizmente a gente ter caído, né? Não era isso o objetivo que a gente queria, mas são muitas coisas que precisam melhorar, né? Que muita gente não sabe o que acontece aqui, mas a gente, os jogadores, a gente sai com a cabeça erguida, que a gente tentou dar o melhor. Infelizmente, como eu falei, a gente não conseguiu e acabamos caindo. Você se sentiu sacrificado dentro do sistema de jogo do Barbalha? Não, quando o Emílio fez a ligação para mim, ele sabia as minhas características, né? Ele assistiu muitos jogos do ano passado, quando eu estava lá no Quixadá, a gente teve o acesso, a gente até perdeu a final para ele. E era um jogador, quando ele me ligou, ele falou, né, que era um jogador que ele queria essa característica, né, de força para brigar ali na frente. Mas a gente sai com a cabeça erguida, como eu falei. Gratidão, tá aí o Lucão, que estava no ataque no time do Barbalha com essa responsabilidade de brigar pela bola lá na frente, buscar fazer o gol do time. Acabou saindo sem gols durante a Série B, mas de acordo com o próprio atleta, veio colaborar com o time da Raposa. Tony. E a gente sentiu realmente o Lucão bem sacrificado nesse esquema, porque assim, ele era muito guerreiro, muito raçudo, mas nem sempre ele conseguia estar numa situação mais favorável. Tirando aquele gol contra o Crato no começo, no primeiro jogo, né, que ele fez e a arbitragem anulou, e mal anulada, porque ele estava em posição legal. Depois disso a gente não viu o Lucão ter grandes oportunidades, a bola chegar redondinha para ele, como se esperava, hein, Rayana? Ele não sai do campeonato sem marcar o gol, né? Ele conseguiu marcar, só que o gol foi anulado. Mas aí o Lucão, realmente, a gente sentiu essa dificuldade dele, inclusive até pelo esquema ali montado. Acho que não favoreceu muito o Lucão, mas teve algumas chances e oportunidade, acho que mesmo pecou muito na finalização. O Barbalha fez uma excelente campanha dentro do Campeonato Cearense da Série B, né? Assim como os outros times. O que aconteceu, acho que mesmo foi mesmo em alguns momentos os jogos, né, foram decididos por pequenos detalhes, né? Muitos jogos a gente viu isso. Então ficou muito esse gostinho aí de que o Barbalha poderia ter ido melhor. Obviamente é um campeonato difícil, as mudanças táticas e técnicas ao longo da competição, elas são bem complicadas de serem feitas. Uma competição muito curta, né? Mas enfim, fica aí o aprendizado para a Raposa Caririense, que cai aí junto com o Caucaia para a terceira divisão. E precisa aí de uma gestão melhor para que o clube saia dessa situação, né? É muito difícil para nós do Cariri
quando um time cai, quando o time vai mal no campeonato, porque a gente quer ver, obviamente, os times do Cariri muito bem. E aí, a cair diante de um time que fez a pior campanha das duas chaves é um pouquinho difícil. Acho que o torcedor está um pouquinho chateado com essa situação. É verdade, né? E aí você está vendo lances, a Rayana conversando com a gente, né? Lances do jogo, né? Que acabou terminando 4-1 para o time do Atlético Cearense sobre a equipe do Barbalha. O Barbalha volta para a terceira divisão do Campeonato Cearense de Futebol. Leandro está ali no campo, daqui a pouco vem a conversar. Deixa a gente também aqui bater um papo com o presidente do time do Barbalha, o José Ayrton Coelho. Dá um passinho para cá, presidente, isso. O José Ayrton Coelho, o Lourão, está aqui no Inaldão, né, até para conversar com a gente. Como é que você avalia essa participação do Barbalha, o time que cai agora nessa partida para a terceira divisão? Lourão, boa noite. Boa noite, Tony, boa noite aqui os internautas. Infelizmente não era uma coisa que nós nos preparamos, não é uma coisa que estava nos nossos horizontes. O rebaixado. Nós nos planejamos para a gente se classificar. Infelizmente, a gente, por questão de gol, de detalhes, o Barbalha não teve a possibilidade de se classificar. Nós, um gol aqui contra o Crato, que o juiz anulou, poderíamos ter ganho aqui no Crato 3 pontos. Um gol, lá uma derrota que nós sofremos lá no Crato aos 42 minutos. Mas isso também são coisas do futebol. Eu não vou culpar o Barbalha pela cair por causa desses lances. Hoje são aquelas coisas, né? Coisas do futebol. Tem um time aqui que jogou muito bem, que não estava bem na segunda divisão do Cearense, de uma hora para outra. Hoje chegou e mostrou um futebol surpreendente. Não sei o que foi que aconteceu. Eu estou aqui muito triste, porque a gente se esforça, a diretoria do Barbalha é formada por pessoas, cidadãos, pessoas que não têm recursos financeiros, mas que se esforçam demais para o Barbalha participar de um torneio. Mas é isso, a vida é assim, a vida é feita de altos e baixos. Quando eu peguei o Barbalha estava na segunda divisão, nós fomos para a primeira, passamos 3 anos, caímos e agora vamos para a terceira divisão. É aquela história, né? Vamos levantar, sacudir a poeira e bola para frente. Eu acho que é isso. Infelizmente, como eu disse aos atletas, a gente não pode culpar todos os atletas, não pode culpar a comissão técnica, são coisas que acontecem, entendeu? Ô Lourão, teve problema de bastidor? Como é que está a questão dos salários? Houve alguma situação que de repente venha também ter atrapalhado o andamento do trabalho? Não, eu acho que não. Por exemplo, em relação a salários, a parte dos jogadores estão com salários em dia, a comissão técnica com um salário em dia. Alguns jogadores nós temos, o salário se venceu dia 16, alguns jogadores, mas nós temos até amanhã, sábado, para pagar, então nós estamos legalmente em dia. Mas não foi isso não, foi alguma coisa, tem coisa no futebol que acontece, por exemplo, o primeiro tempo deu um apagão no Barbalha, mas no segundo tempo você viu que o time correu, jogou, foi para cima. Coisas que acontecem, coisas que, por exemplo, um 7-1, aquela história do 7-1 Brasil e Alemanha. Vai acontecer mais alguma vez? Não vai. Esse time do Atlético também não vai ganhar mais 4-1, nunca mais do Barbalha aqui no estádio. São coisas do futebol, a gente fica triste, mas é como eu disse, levantar, sacudir a poeira e vamos para frente. Eu acho que é isso. E agora, como é que fica o trabalho visando a terceira divisão? Se fala muito em trabalhar categoria de base, se fala muito em investir também nesse sentido. Tem algum planejamento nesse sentido? Quando a gente perde, quando a gente tem algum resultado negativo, a gente começa, para tentar se levantar, a gente começa a pensar em várias coisas ao mesmo tempo. Não, vamos sentar, vamos ver o que é que aconteceu, vamos ver o que vai acontecer, como a gente pode melhorar. Mas sem querer, de uma hora para outra, querer dizer, não, próximo ano a gente vai fazer isso, próximo ano a gente vai fazer aquilo. Não, não ter calma. Futebol aqui no Cariri é difícil, não tem recurso, não tem um bocado de coisa que deveria ter, mas não tem. Então a gente tem calma. Não adianta dizer, não, no próximo ano eu vou fazer isso, no próximo ano eu vou... Não é agora, vamos sentar e como chorar, né, como a gente diz,
lamber as feridas e depois a gente vai pensar no Barbalha 2023, 2027. Seu mandato é até quando, presidente? Meu mandato, eu também posso agora, então tem mais 4 anos para frente. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa a você, eu não sou homem de me abater pelas derrotas. Não é porque fulano vai me criticar, fulano vai dizer que eu sou incompetente, isso não me abate. Eu tenho consciência do que fiz, tenho consciência do que o pessoal do Barbalha fez. Então eu tenho consciência do que fiz o melhor. Mas muitas vezes o melhor não dá certo, entendeu? O Calcaia, será se o Calcaia não foi o melhor? E caiu. O Icasa, que faz 4 ou 5 anos, tenho certeza que os diretores lá fizeram o melhor nos anos passados, mas não conseguiu, é isso que acontece. E eu sou um cara consciente, eu não... Tem uma expressão aqui que vou dizer aqui, eu não empreendo pelos ouvidos, eu sei o que eu fiz, os jogadores sabem o que fizeram, a comissão técnica sabe o que fez, mas é isso, acontece, são 10 clubes, 2 vão ter que cair, infelizmente nós caímos. Ou seja, cumpre o mandato tudo de boa. Não, de boa, eu não tenho medo de crítica, eu não tenho medo de reação de torcedor, eu respeito demais, mas eu não tenho medo disso. A minha vida é marcada por isso. Então, tranquilo. E eu acho que o Barbalha, no próximo ano, nós vamos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima. E você, Tony, parabenizar você pelo trabalho, você e toda a sua equipe, que vocês estão dando um show de cobertura nessa segunda divisão. Tá ok, obrigado aqui, presidente. Obrigado aí pela atenção também aqui com o replay. Vem para cá, minha querida Raiana Lucas, presidente José Ayrton Coelho. O Lourão acaba falando aqui, se pronunciando logo depois do jogo, que não é fácil. E, enfim, o Barbalha lamenta mais uma queda para a terceira divisão do Campeonato Cearense. Deixou claro, se alguém tinha preocupação ou um pensamento que ele poderia deixar o cargo depois desse descenso, deixa claro aí que vai permanecer nos 4 anos do mandato. Só faltou ele dizer, vou ter que me engolir, Raiana Lucas, fazer igual o Zagallo. Ele não disse com todas as letras, né, Tony? Mas deixou ali nas entrelinhas. É uma situação difícil, a gente sabe, e cair para uma terceira divisão no Campeonato Cearense é uma situação que nenhum clube quer. O Barbalha, que se salvou ali por alguns anos, né, de cair para a segunda divisão, acho que por 2 vezes, se não me engano, e aí no terceiro ano não conseguiu se segurar, caiu ali para a segunda e agora cai para a terceira divisão. Eu acho que os clubes do Cariri passam por situações que não vou dizer que poderiam serem evitadas, né? Mas a gente poderia ter um planejamento melhor. Eu vi muito ali ao longo da nossa transmissão no canal da federação que a prefeitura não ajuda, porque o poder público poderia ajudar mais. Eu sempre falo sobre essa questão, é um ponto sensível, né, para os times do Cariri falar que o poder público tem que apoiar o futebol da sua cidade. Mas a gente precisa entender que os clubes de futebol, eles não são entidades públicas, né, são clubes profissionais privados. E tem até convênio, e até onde a gente viu, ninguém da diretoria nunca reclamou esse convênio. O próprio presidente já chegou no passado, vir aqui no replay e reclamar, o que não acontece nos últimos anos. Então, pelo que parece, não tem esse problema no que se refere a apoio da Prefeitura Municipal de Barbalha. E eu acho que não só de Barbalha, mas todas as prefeituras aqui do Cariri têm dado o apoio que ela pode para os times profissionais, né? O que não pode é simplesmente a prefeitura abarcar ali uma questão financeira que não está ali nem dentro do orçamento e que também não é legal. E tem que existir uma legalidade ali para que isso tudo possa acontecer, né? Eu acho que os clubes do Cariri passam por uma gestão difícil, não só financeira, mas gestão de planejamento no geral. A exemplo que a gente pode ver ali, um time ou outro que se destaca, vamos colocar aqui o Crato, que conseguiu se reestruturar, conseguiu, com uma gestão do Aníbal, fazer muito com o pouco que tinha, né? A gente vê o Icasa ali, que vem há alguns anos também batendo na trave para subir para a Série A, mas que aos poucos vai conseguindo ali, de uma certa forma, também fazer essa gestão. E eu acho que essa má gestão, ela reflete muito
de como o clube está dentro de campo e de como o clube também está nas divisões. Então, se a gente tem uma boa gestão, obviamente o clube ele vai estar bem. E não é uma gestão, quando o torcedor ou quem está nos acompanhando veja, não é uma gestão em relação a dinheiro, né? É muito gestão de planejamento de como vai participar, quem vai contratar, quem vai trazer como técnico, como vai receber esses jogadores. A gente já viu aí ao longo das temporadas inúmeras histórias de jogadores que vêm para a região para jogar, passam por dificuldades, inclusive na questão de se alimentar. Quem não lembra da história dos jogadores do Crato, né? Que passaram por uma situação bem complicada. No Barbalha também a gente já teve depoimentos como esse. Já, 2016, um pastor que tinha aqui, pastor, foi embora e deixou todo mundo na mão. A gente tem inúmeras histórias sobre essa má gestão que é feita nos clubes. Então, assim, acho que fica o dever de casa para o time do Barbalha de voltar para 2027 nessa Série C com um bom planejamento, fazer ali o que está ao seu alcance, né? E buscar mesmo se reerguer, porque a região do Cariri, ela precisa, o futebol do interior, ele precisa dessa organização para que quem está lá na capital não nos veja como pequeno. A gente sabe que existe muito isso. As pessoas querendo ou não, mas existe muito esse olhar diferenciado para o futebol do interior, vendo sempre como desorganizado, de má gestão, de que isso e que aquilo, que por isso, por muitas vezes justificam a situação em que o futebol do interior está, né? Então, existe toda essa situação. O Leandro está lá com o Emílio Bernardo, o técnico do Barbalha, Tony. Vamos já, daqui a pouco a Renan conversa mais aqui com a gente, agradecido. Daqui a pouco vou passar no chat também aqui com a galera, tá bom? Para poder ler aqui, para poder destacar o que a galera está passando aqui conosco, tá? Agradecer, inclusive, a Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome. Icanet, a internet aqui no Inaldão e no Romeirão do Replay é Icanet. Salveano Embalagens, o melhor preço do Brasil. Também a Associação dos Criadores de Caprinos e Ovinos da Biorregião do Araripe. Diniz Supermercado de canto a canto, em todo canto tem o Diniz perto de você. Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável. Aqui no Prorrogação do Replay, Leandro Santos conversa com o técnico do Barbalha, Emílio Bernardo. Muito bem, estamos aqui ao lado do Emílio Bernardo, permanece ainda no gramado do Inaldão, ao lado da sua comissão. Emílio, o time do Barbalha chegou na última rodada da primeira fase com chance de classificação, não conseguiu, veio para o jogo extra, né? Tentando a sua permanência e também não consegue. Como se resume essa campanha do Barbalha na Série B? Boa noite. A gente resume uma campanha que não teve regularidade, né? A gente fez muitos jogos acima e jogos abaixo, né? Mas trabalho não faltou. Comissão aqui que eu estava conversando com eles, que o nosso trabalho não faltou. A semente fica plantada mesmo com o rebaixamento. A gente sabe do que a gente fez, tem consciência do projeto que foi colocado em nossas mãos e dos recursos que nos foi dado para trabalhar. Você veio para essa Série B como atual campeão, também conquistou um acesso na Série C. E aí, como foi essa montagem do elenco? Como foi trabalhar com esse elenco? Para você, estava satisfatório ou faltou alguma coisa, Emílio? Cara, o projeto que a gente teve aqui, a gente montou um elenco que deveria ser reforçado, né? Porque a gente começou da peneira, né? E da peneira a gente pegou mais alguns jogadores de sub-20 e no nosso grupo de 24 a gente tinha 11 jogadores de peneira e sub-20. Foram contratados 14 jogadores e os valores bem abaixo de salário, né? Entendeu? Tinha alguns acima, mas muito abaixo. Então, foi um grupo que tinha que ser reforçado, né? A gente fez o que dava para fazer, no momento que deu, a gente produziu alguma coisa, mas algumas coisas que faltaram também prejudicou muito o trabalho. O que fica de aprendizado na passagem do Emílio Bernardo pelo time do Barbalha? Nunca se perde o que é feito, né? Porque assim, quem conhece a minha história, quem conhece as minhas conquistas, sabe que não foi sorte, foi trabalho. Do mesmo jeito a gente aplicou e fez o que deu para fazer. E infelizmente, de fora para dentro do campo, tudo acontece dentro do campo. Está encerrando a temporada do Barbalha, sua passagem por aqui. Qual a mensagem para falar para esses atletas, né, que lutaram até o final, tiveram esse jogo adverso essa noite, mas o que deixa de mensagem um treinador Emílio para esse elenco da Raposa? São meninos, né? São meninos que nunca participaram de um jogo desse, nunca participaram de uma competição dessa. A gente tem 11 garotos que nunca participaram, meninos do interior, meninos daqui da cidade, né? Alguns de sub-20, né? Outros mais experientes, mas também que tem pouca idade, de 23 anos,
25 anos, né? E tem os mais cascudos, a gente diz que não pare, não desista. Eu mesmo, encarando outro trabalho, com certeza eu vou saber onde tem alguns garotos que dá para aproveitar. Eu conversei agora há pouco com o Lucão, falando da característica dele, da função dele dentro do time. É um atacante que termina a competição sem gols, mas como você vê a função dele ali na frente do ataque do Barbalha, era isso que você realmente pedia para o atleta, Emílio? Atacante brigador, né, cara? O Lucão é valente, o Lucão é o cara que briga, a bola tem que chegar. E a gente trabalhou muito para a bola chegar nele. Infelizmente, em alguns momentos a bola não chegava. Até eu falava para ele, Lucão, quando tu sai, que dá tudo teu que tu sai, a bola chega. Quer dizer, algumas coisas a gente não conseguia encaixar para a bola chegar nele. Eu trabalhei muito para essa bola chegar dentro, e principalmente no último terço do campo. Mas infelizmente é futebol, e quando não acontece, cara, a gente tem que assumir a responsabilidade. Tem alguma coisa já planejada para o futuro, Emílio? Cara, eu vou embora agora à noite, ou então agora amanhã pela manhã, eu vou dar uma descansada, talvez assista a Copa e vou ver algumas coisas que tem, né? Porque a proposta, graças a Deus, o mercado ainda não me excluiu, não. Já é gratidão, Emílio Bernardo, treinador do time do Barbalha, conversando aqui com a equipe de prorrogação. Os últimos a permanecerem aqui no gramado do Inaldão. Emílio e a comissão técnica do Barbalha, que termina aí a participação na Série B como um dos rebaixados à Série C do próximo ano. Antônio Souza. Tá ok, obrigado, Leandro, né? O pessoal do Atlético Cearense também já entrou, já foi todo mundo ali pro vestiário. E aí o Emílio Bernardo falando aqui no replay, minha querida Rayana, só aproveitar aqui e mandar um abraço. André Luiz está dizendo que Calcaia e Barbalha subiram juntos em 2017, cai junto em 2026. As duas raposas. Carlos Eduardo, muito sensato e inteligente, vão voltar mais forte, falando sobre o presidente. Né, o Dimar Santos aqui, dizendo que o Jason é um grande treinador, trabalhamos juntos em 2024 no Atlético Cearense, diz aqui o Dimar. Carlos Eduardo também por aqui, diz que começou nervoso com o Barbalha, poderia ter ganho, no ponto de vista dele. Né, o DJ Bolt está por aqui, Robert do Atlético, um xerife, entrou bem na partida, diz aqui. Pedro Jocélio, também por aqui, Plantão Reencarnado está por aqui. Tony Rayano, vocês concordam que não deveria existir Série C do Cearense? Não tem nem time direito. Poderia de repente agregar, né? Botar aí na Série B os times. Realmente a gente tem dificuldade. Tem muito time que está inativo, né? Não volta. Então poderia ser uma opção, uma coisa para o futuro aí, de repente. Trabalhar os clubes, de repente reivindicarem isso junto à federação. É uma coisa a se discutir. Deixa eu ver aqui, mais. Francisco Nil também deixando aqui o boa noite. Né, disse a primeira vez que viu o time perder por 3-0 nos pênaltis. Ele falando ontem sobre o jogo do Cariri, né, com o time do Crateús. Né, deixa eu ver quem mais aqui. O Zen Pense tá por aqui. Tá por aqui, deixa eu ver quem. O Diego Nascimento também. Deixando o recado, galera deixando aqui, muita lamentação também do rebaixamento do Barbalha. Leandro ainda tá no gramado, ainda tem gente por aí no gramado aqui do Inaldão. Leandro repercutindo aí esse resultado 4-1 do Atlético com o time o Atlético em cima do Barbalha, Leandro. Pois é, Tony. A gente tá aqui ao lado do Valência conversando em off. Ele preferiu não falar no ao vivo, mas falou um pouco dessa campanha, atuando como goleiro do time do Barbalha, né? Em algumas rodadas foi escolhido o craque do jogo, falou daquele lance ali, da tentativa dele de uma finalização, o lance do pênalti, o questionamento que ele teve com a arbitragem, não quis falar no ao vivo, e a gente também destacou, né? O Valência vem fazendo uma grande Série B de Cearense, na minha opinião, ao lado do Josué, os melhores goleiros dessa competição. E aí hoje encerra também sua participação no time do Barbalha, o último atleta que estava aqui pelo gramado, infelizmente não quis falar ao vivo, Tony Souza. Ficou aí, não quis falar aqui ao vivo, né, o Lúcio Valência. Você perde, e muitas vezes quando o goleiro vai e leva 4 gols, da forma que levou, não teve nenhuma culpa nos 4 gols, né, teve o pênalti ali, mas foi mais mérito do jogador do Atlético do que propriamente falha do goleiro, mas foi um dos destaques do time do Barbalha. Se teve alguém que teve bons momentos no time do Barbalha, esse alguém foi o Lúcio Valência, que foi algumas vezes o craque do jogo e chegou a salvar o Barbalha algumas vezes, no jogo com o Crato, no jogo contra o Icasa, né, o Lúcio Valência com certeza foi um dos nomes a serem destacados nessa campanha, apesar dessa campanha da Raposa, Rayana.
apesar de cair, né, Tony, ali nessa última rodada, né, nessa última chance ali que tinha no campeonato, eu acho que o Valência, ele fez um campeonato, acho que de todos os jogadores de Barbalha, o mais regular possível, né? E, inclusive salvando ali o Barbalha de algumas situações, né, que trouxessem, vamos dizer assim, mais prejuízo ao longo aí dessa competição. Mas aí a gente lamenta, né, pela forma como o Barbalha vai caindo para a Série C, né? Acho que ele também sentiu isso, acho que por isso que não quis falar. Tomou 4 gols aí nesse último jogo de lances, principalmente os 2 primeiros gols, que em um curto período de tempo e de apagões que a defesa teve, né, durante a partida. Mas fica aí as portas abertas, a região do Cariri para o Valência, que, na minha opinião, né, é um dos goleiros, depois do Josué, o que teve a maior regularidade, que fez uma melhor campanha nesse campeonato cearense da Série B, que é tão difícil. E isso é uma coisa que a gente vem falando desde antes do início da competição, e ver também os técnicos aí falando sobre isso, né? Sobre o quão difícil é jogar uma Série B do Campeonato Cearense, Tony. É verdade, muito difícil. Cauã e Ró estão por aqui também acompanhando, tristes com a queda do time do Barbalha. A Laura Pereira dizendo que ficou triste com a queda do Barbalha. Mas vamos falar do que é bom. Ceará e Fortaleza estamos chegando. Essa Laura sempre alfineta aqui. Laurinha, deixa de ser desse jeito, mulher. O Harrison também está aqui, ele vai ficar marcado pela falha dele contra o Icasa, o gol e a classificação, diz aqui o Harrison. Realmente teve uma falha, mas se for colocar também o tanto que ele salvou, viu, Harrison? Salvou muito contra o Crato, contra o Icasa, como salvou o Lúcio Valência. Se a gente for colocar aqui, enfim, a gente pode destacar aqui vários atletas do Barbalha que acabaram tendo um destaque a mais, né? Jogadores também que oscilaram, alguns atletas acabaram oscilando bastante, mas eu acho que essa reta final do Augusto Pedra, né, que jogou muito nesse time do Barbalha, um jogador de muita raça, muita vontade, ganhou rapidamente a torcida do Barbalha. Destacar também a menção honrosa por Romário, que é prata da casa, que hoje jogou de zagueiro. Romário hoje esteve de zagueiro, né? E aí a gente tem que enaltecer o grande time do Atlético que veio jogar hoje, o time que está disputando o Campeonato Brasileiro da Série D, um time organizado, forte, com muita qualidade técnica. A gente não pode também deixar de enaltecer. Agora, que o primeiro tempo do jogo do Barbalha foi horroroso, foi. Barbalha realmente teve um péssimo primeiro tempo e isso pesou muito também no resultado, ou seja, a vida do Atlético foi facilitada. É só olhar os lances dos gols, os 2 primeiros gols foram gols, aliás, os 3, né? As 2 cabeçadas, ele subiu sozinho, os jogadores, e o Bruno Oliveira, no primeiro gol, ele pegou a bola sozinho, olha aí, ó, sozinho, com total liberdade o Bruno Oliveira, na hora que ele deu tapa na bola para fazer 1-0 para o time do Atlético. Então você pega um time mais qualificado, né, e ainda dá esses espaços, aí facilita para o time adversário, Rayana. Ele domina a bola, ele olha, né, escolhe ali o canto que vai chutar e a defesa já um pouco ali, deixa ele bem à vontade mesmo. Acho que nos 2 gols a defesa dá uma cochilada imensa, né? Permite aí que o Atlético Cearense fique confortável ali. Acho que pouco antes dos 20, acho que o segundo gol saiu antes dos 20 minutos, né? Então a gente viu ali o restante, né? Praticamente metade do primeiro tempo, o Atlético Cearense muito confortável no jogo, né? Inclusive em determinados momentos esperando que o Barbalha subisse para atacar, e o Barbalha estava subindo e errando muito, errando passes, às vezes até bem curtos assim. Então o Atlético Cearense, que não, enfim, não tem nada com os erros do Barbalha, aproveitou todos os lances que a defesa permitiu que o Atlético Cearense pudesse fazer aí os gols que fez, não só os 2 primeiros ali nesse curto intervalo de tempo, mas também ao longo de toda ali o jogo, né? E aí a gente tem um Dalvan que, enfim, deixou um pouquinho a desejar nesse Cearense da Série B desse ano, né? Acho que estava muito abaixo do que a gente está acostumado a ver o Dalvan jogando, mas hoje decidiu ali voltar, acordar um pouquinho para o jogo, acabou fazendo um golaço ali, e a gente esperava um pouquinho mais o Dalvan nesse campeonato cearense. Acho que se o Dalvan tivesse numa temporada melhor, né? Talvez melhor fisicamente, né? Sim, ele se apresentou um pouquinho acima do peso. Acho que isso atrapalhou, porque é um jogador realmente de muita qualidade técnica, bate muito bem na bola, mas acabou tem uma visão de jogo muito demais. Então a gente viu aquele Dalvan lá no Cariri, que conseguiu ali o acesso
para a Série A, né, que jogou junto com o Thiaguinho um absurdo, né, decisivo, que chamava a responsabilidade. Está aí o gol do Dalvan passando na tela, né, a gente vê que... E foi um golaço. Um golaço. No primeiro momento ali eu pensei que a bola tinha entrado, o Lucão veio para completar. Poderia ter sido o primeiro gol também do Lucão. Exato. Né? Mas aí a bola realmente entrou, foi um golaço do Dalvan, que isso ele faz como poucos, né? Chutar de fora da área, chutar bem, de ambidestro, tanto de canhota como de direita. Bate bem o Dalvan, acabou fazendo esse gol. O gol de honra da equipe do Barbalha. É de uma qualidade indiscutível, né? O Dalvan realmente só não estava no melhor momento, né? Nem bem fisicamente, tecnicamente também ali deixou um pouquinho a desejar, mas enfim, vamos torcer aí para que o Dalvan volte nas próximas temporadas, que a gente consiga ver aquele Dalvan que já jogou ali no Cariri, já jogou no próprio Barbalha também, outros times aqui da região. E desejar aí que o Barbalha volte em 2027, né, com a propositura de realmente subir e voltar a dar orgulho ali para o seu torcedor, que saiu hoje aqui do Inaldão bem triste. É verdade. Ramalho Lacerda, pega aí, o Guto, traz para cá para a gente mostrar. Ramalho Lacerda está lá em Calcaia, acompanhando aqui o prorrogação do replay. Um abraço para o Ramalho Lacerda. Ó, esqueceram aqui uma bolsa aqui, ó, com dinossauros aqui. Mamãe, isso aqui escrito... a mamãe ou o papai aqui que acabou esquecendo. José Eduardo Lourenço. Pronto aí, ó. Infantil 5B, tem escrito. José Eduardo Lourenço aí, ó. Mamãe e papai está acompanhando aí, de repente, prorrogação, veio pro Inaldão. Tá aqui a bolsa, foi esquecida aqui nas cadeiras cativas do Inaldão, né? José Eduardo Lourenço. José Eduardo Lourenço, vem pra cá, vem pegar aqui a bolsa que acabou ficando, tá? Manda um abraço pro Leléo do Mercado, também tá por aqui. Fábio Justino também tá aqui com a gente. Manda um abraço ao Berdan, lá do Bora Casa, também por aqui. O Lucas, abraço pro Lucas, galera que tá aqui também acompanhando o prorrogação do replay. Muita gente lamentando também aqui esse rebaixamento do Barbalha. Cadê aqui? Valenço, o melhor goleiro da Série B, sem dúvida. Tá dizendo aqui o velho Burt, né? Na opinião dele, é o melhor goleiro. Tá aqui falando. Tony, qual a colocação do Atlético Cearense na Série D? Vixe, agora você fez uma pergunta difícil, viu? Tá em quinto, Leandro? Leandro tá... Obrigado. Leandro está sabendo de tudo aqui, rapaz. Leandro acompanha tudo. Quinto colocado na chave dele, não é isso, Leandro? Na Série D do Brasileiro. Obrigado, minha querida Laura Pereira, aqui acompanhando, né? E aí a galera veio que tá jogando o Campeonato Brasileiro, a galera veio hoje aqui, deixa a impressão que se o Atlético tivesse com esse time, a situação era diferente agora no campeonato, né? Não estaria brigando para cair, por exemplo. A gente falou isso durante a transmissão no YouTube da Federação, né, Tony, no canal do YouTube da Federação, que se talvez o Atlético Cearense tivesse investido assim, né, colocado esse time que está disputando a Série D para jogar a Série B do Cearense, talvez a situação hoje do Atlético fosse outra, não tivesse vindo hoje para Barbalha para buscar, né, essa permanência na Série B do Campeonato Cearense, talvez até buscasse ali uma vaga, quem sabe, nessa disputa aí pelo acesso à Série A. Mas optou em dar prioridade aí para a Série D do Brasileiro, né, deixando ali a Série B um pouquinho mais de lado, sempre jogando com um time considerado reserva, né, e acabou aí tendo o pior resultado dentre ali a primeira fase, obviamente, né, que nessa segunda é jogo único, veio aqui para Barbalha para buscar essa permanência e veio com o time que estava jogando a Série D do Brasileiro e acabou conseguindo aí permanecer e o Barbalha, né, a Raposa vai caindo aí para a Série C. Fica aí o aviso para as equipes que brigaram para não cair, para repensarem o planejamento para 2027, espaço também pelo Atlético, que está priorizando muito a Série D do Brasileiro, mas poderia ter tido a melhor sorte se tivesse, de repente, utilizando, mesclando aí a equipe, né, que vai disputar aqui os dois. Mas a prioridade deixou claro que é o Campeonato Brasileiro, apesar que lá também só está em quinto lugar. Dá para o Barbalha também repensar, rever o planejamento, o que errou para tentar voltar em 2027. A mesma coisa com o Calcaia, né, e o Guarani que acabou brigando para não cair, se esperava uma situação melhor do Leão do Mercado, até na reta final conseguiu crescer de produção, mas também
ocorreram muitas falhas, mas se salvou, né? E a Raposa Metropolitana vai ter também que repensar o seu planejamento para 2027. A gente vai seguir repercutindo tudo aqui no canal Replay com Tony Souza, no programa Prorrogação, no Replay da segunda-feira, nas redes sociais, no nosso site replay.tv.br, no YouTube, no Instagram e no TikTok do Replay com Tony Souza, a gente sempre repercutindo, e aqui no Prorrogação não seria diferente. Teve até um rapaz que disse, o nome está errado. É porque tava ali, prorrogação do Replay. Aí tá o escudo certo. Barbalha Atlético, mas lá embaixo tá Crato. Daqui a pouco a gente muda e ajeita essa situação. Rapaz, já arrumou, não foi? Já arrumou. Josué é fogo, é do STF, ele ajeita tudo. Minha querida Rayana, obrigado pela companhia em mais um Prorrogação do Replay. Sábado tem Crato, a gente vai estar acompanhando também o jogo do Crato contra o Itapipoca no Mirandão. Rayana. A gente chega na reta final do campeonato, já vai dando aquela saudadezinha, né? A gente tem agora os jogos decisivos e aí a gente segue acompanhando o futebol carirense e torcendo sempre para os times daqui. Somos todos clubistas aqui. Eita, a Laura diz, mas achei o grupo do Cariri mais forte do que o da capital. Também achei. Muito. Capital e região norte, né? Porque da capital tinha Caucaia, Atlético Cearense, que é da capital, Caucaia, região metropolitana, e os outros ali, Crateús, Itapipoca e Sobral. Agradecendo aqui o Leandro Santos, Guto Vital, Josué Moraes, Rayana Lucas, eu sou o Tony Souza e agradecer a você que esteve conosco aqui até o momento do Prorrogação. Chegou, já estava rolando, não se preocupa, vai ficar salvo, você pode acompanhar depois toda a repercussão, as entrevistas com atletas, técnicos das duas equipes e também com o presidente do Barbalha que falou aqui, né, com exclusividade, primeira mão, terminou o jogo, ele já viu, conversou com a gente aqui também no Prorrogação do Replay, tá? Obrigado pelo carinho da audiência, uma noite abençoada, que Deus abençoe você e sua família e até a próxima. Valeu, grandes momentos merecem replay.